Olá, sejas bem-vindo! Quando observamos uma representação bidimensional, por exemplo, uma fotografia ou uma imagem de um ecrã plano de um objeto tridimensional, temos de considerar algumas das suas limitações. De facto, trata-se apenas de uma representação da realidade. É o que acontece na transmissão televisiva de um jogo de futebol, quando se pretende analisar um possível fora de jogo. Mas afinal, quando é que um jogador está em posição de fora de jogo? A conhecida Lei 11 diz-nos que um jogador está em posição de fora de jogo, ou offside, quando cumprir cumulativamente estas duas condições. Tiver qualquer parte da sua cabeça, corpo ou pés no meio-campo adversário, excluindo a linha de meio-campo. Tiver qualquer parte da cabeça, corpo ou pés mais perto da linha da baliza adversária do que a bola e o penúltimo adversário. As mãos e os braços do defensor não constam para esta análise. A introdução do VAR veio facilitar o trabalho dos árbitros de futebol e minimizar as situações de erro. Pois é, a tecnologia pode ser uma ajuda preciosa quando é bem utilizada. Certamente nunca pensaste em usar o GeoGebra nestas situações, mas este recurso pode dar uma ajuda na decisão destes lances. Hoje convidámos o professor Alexandre Trocado a explicar como pode ser decidida uma situação de fora de jogo com a ajuda do GeoGebra. Seja bem-vindo ao Estudo em Casa, professor Alexandre. Vejamos então uma das aplicações da geometria ao caso particular do futebol em situações que não dispomos de vídeo-árbitro. Ou seja, vamos ver como num jogo de futebol podemos traçar a linha do fora de jogo. Para isso vamos recorrer ao nosso conhecido GeoGebra e, muito importante, necessitamos também do frame correto do fora de jogo, isto é, do instante em que a bola parte. Numa primeira observação desta situação, é possível verificar que, aparentemente, o jogador com o número 4 se encontra na posição de fora de jogo. Como estamos em perspectiva, vamos recorrer à técnica do ponto de fuga, segundo a qual as retas paralelas de um plano concorrem no mesmo ponto. Para representarmos a linha de fora de jogo no plano da relva, vamos recorrer às linhas de campo como auxiliares. Para isso, vamos representar dois pontos sobre duas das linhas paralelas do campo e definirmos assim duas retas. Recorrendo à ferramenta que permite traçar uma reta a partir de dois pontos, marcamos numa das linhas um ponto, outro ponto nesta linha de campo, que são as linhas que pressupomos que são corretas. Outro ponto, importante sermos rigorosos no ajuste sobre essas linhas, assim conseguimos determinar o ponto de interseção entre as duas retas. Este será o ponto de fuga. A partir do ponto de fuga e de um ponto da imagem, neste caso temos que escolher a parte do corpo do jogador, que é o defesa, que está mais próxima da baliza. Pressupomos que seja algures por aqui, no pé. Esta marcação é muito importante porque nos dará a linha do fora de jogo. Esta linha aqui, que está a preto, vamos passar a outra cor, por exemplo a amarela, para destacar um bocadinho mais. E como podemos observar, aparentemente o jogador número 4, olhando para a linha do solo, encontra-se em jogo. Mesmo que consideremos que a parte do corpo deste jogador que está mais adiantada é o ombro e não o pé, projetando-a sobre o solo, podemos observar que, mesmo assim, não se encontra em fora de jogo. Claro que não estamos a ter em conta os braços, porque para o futebol os braços não contam. Ou seja, aparentemente, através de uma observação inicial, podíamos pensar que o jogador número 4 estaria em fora de jogo. Fazendo esta representação, podemos constatar que isso não acontece. O jogador está em jogo. Sabíamos que podíamos encontrar a geometria em todo lado. Agora ficamos com mais uma situação no futebol, quando analisamos a situação do fora de jogo. São muitas as situações onde precisamos treinar a mente para interpretar as representações no plano e situações tridimensionais, como é o caso do desafio que propomos hoje. O pai de Luís tirou várias fotografias enquanto caminhava em torno da rotunda da geometria na cidade da matemática. Na figura podes ver uma representação da vista de cima da rotunda e o percurso do pai de Luís, assim como 3 locais, 1, 2 e 3, onde o pai de Luís tirou 3 fotografias. As imagens que vês representam as 3 fotografias A, B e C, tiradas pelo pai de Luís nos locais acima referidos, não necessariamente por esta ordem. Diz-nos tu, valente detetive matemático, qual a correspondência entre cada fotografia e o local onde foi tirada. Já agora, faz um esboço da fotografia que seria tirada do local pelo pai de Luís na posição indicada no esquema da figura. Um bom trabalho!